Você vai ouvir a segunda parte da palestra Depressão e Alegria de Viver com Nazareno Feitosa, de Brasília, realizada em São José, Santa Catarina, em 26 de agosto de 2016. A parte principal, que era a palestra sobre Jesus e a Alegria de Viver, a gente conseguiu completar. Então a gente vai tirar um pouquinho só as dúvidas de vocês em relação à depressão, tá certo? Então a gente vai colocar aqui um slide, quando a gente vai falar das várias causas da depressão e algumas sugestões que a gente possa apresentar. Então vamos lá. Bom, primeira coisa é saber a diferença entre depressão e transtorno afetivo bipolar. É muito comum que se confunda a depressão com transtorno bipolar. Os médicos hoje estão descobrindo que a maioria das pessoas não tem somente depressão, a chamada depressão maior ou depressão unipolar, que é mais comum o transtorno bipolar do que a própria depressão. Antes achava que a pessoa tinha necessariamente ter a euforia, o que eles chamam de mania, que é quando a gente fica muito acelerado, fala muito, tem muita energia e acaba ficando esgotado, física e mentalmente. Por isso até que depois cai, acha até que está deprimido, mas não, está com esgotamento físico, está com fadiga física e mental. Então é importante que a gente saiba que hoje eles reconhecem que a bipolaridade também pode acontecer na forma de ansiedade, na forma de irritação, e que a gente deve fazer realmente uma análise sobre o que a gente de fato tem, tá? Então depressão não é tristeza, tristeza é normal, todo mundo pode e passamos por tristeza no mundo de expiação e provas, é natural. A gente apenas vai falar de depressão quando é uma tristeza muito profunda e quando a gente precisa investigar outras causas, tá certo? E só sabe o que é depressão quem passou por ela. Por mais que a gente explique para a pessoa o que é depressão, quem não passou não consegue compreender. Então a vida fica em preto e branco, perde a graça, a gente perde a alegria de viver, a vontade de levantar, não é? Não quer sair da cama, quer fugir, quer sumir. Não tem vontade de trabalhar, de sair, de namorar, nada. Não é preguiça, não é fraqueza, não é querendo chamar atenção. É uma doença grave, foi considerada até o mal do século pela chamada Organização Mundial de Saúde. Então, a gente precisa reconhecer isso, saber que muitas vezes a pessoa pode caminhar para o suicídio. A depressão tem várias consequências, não é? Como, deixa eu botar aqui as consequências. Ela pode levar ao alcoolismo, ao uso de outras drogas, pode provocar enxaquecas, alergias, é a principal causa do suicídio, diminui a imunidade da gente fica mais fácil de adquirir enfermidades, não é? E ela tem dois tipos principais, a depressão reativa, quando tem um motivo, não é? É uma reação a um problema, a um desemprego, ao desencarne de um ente querido, a uma separação amorosa, descobriu que tem uma enfermidade grave. Essa é a depressão chamada reativa. Essa, a rigor, é mais fácil de tratar, porque cessando a causa, cessa o efeito. Agora, tem pessoas que não precisam de motivo para ficar com depressão. Tem pessoas que já nascem com a depressão ou transtorno bipolar. É o meu caso. Eu não preciso de motivos para ficar alegre nem para ficar triste. Desde criança eu tenho isso. Mamãe achava que eu era surdo, mudo ou autista, porque eu quase não falava, brincava sempre sozinho. Era muito romântico, não é? Hoje eu descobri que aqueles poetas, aqueles pintores, aqueles compositores do passado, músicos, essa turma maravilhosa, literatos, não é? Dramaturgos, tanta gente maravilhosa, era tudo depressivo, pessoal. Só que antigamente não tinha essa palavra é recente, ela é do século XIX, século XX. Então, se chamava de românticos no passado, não é? Então, quantos homens e mulheres maravilhosos, né? Veja aqui alguns deles. Por exemplo, Sócrates e Platão. Aristóteles vai dizer que eles se recolhiam costumeiramente em profunda melancolia, melancolia era a palavra para a depressão. Shakespeare, Abraham Lincoln, né? Um dos presidentes dos Estados Unidos da América, era um típico bipolar. Santos Dumont, né? Que acaba cometendo suicídio. Leão Tolstói, o gênio russo com QI de 190, depressivo. Virginia Woolf, Edgar Allan Poe, Beethoven também. Beethoven, meus amigos, além de depressivo, ele foi desenvolvendo uma surdez progressiva. Por volta da Sexta Sinfonia, ele já não escutava sequer as badaladas dos sinos da igreja.
Imagine para alguém que vive da música, que respira em música, que sobrevive dela, não poder mais escutar. Mas mesmo surdo e mesmo deprimido, Beethoven vai compor a 9ª Sinfonia, Ode à Alegria, a composição mais extraordinária que o mundo já conheceu. Então, mesmo passando por esse desafio evolutivo, a gente vai poder fazer o nosso trabalho, deixar a nossa contribuição para a humanidade. Vejam quantos homens e mulheres maravilhosos tiveram esse problema, como nós falamos até o próprio Francisco de Assis, tá? Então, se a gente descobrir o que ela está nos ensinando, a gente vai dar um grande salto na nossa evolução espiritual. O médico também tem que verificar se não tem outras enfermidades. Por exemplo, anemia profunda, a falta do ferro, a pessoa fica abatida, fica fraca, parece estar com depressão, não é depressão, é carência de ferro. Então tem que ver, pessoas às vezes param de comer carne, não é? Nem todos os corpos estão já prontos para deixar a alimentação animal. O leite, não é? O fígado, alguns alimentos são ricos em ferro, em vitamina B12, a cianocobalamina também é muito importante para o nosso sistema nervoso. Questões hormonais, como é que estão os hormônios da pessoa? Às vezes ela pode estar com tumor numa glândula, na epífise, na pituitária, não é? Provocando algum desbalanceamento dos hormônios, levando a um quadro que parece depressão e não é depressão. Pode ser, como nós falamos, questões hormonais. Vejam que as mulheres, é muito comum que tenham uma depressão pré-parto, depressão pós-parto, por causa que os hormônios oscilam muito durante a gravidez. E todos os meses as mulheres passam por um período chamado TPM, não é? Que provoca uma indignação muito grande para nós, os maridos, a gente não tem nada a ver com isso. E a mulher fica diferente. Até o gato sabe quando a patroa está naqueles dias, não é? E uma amiga minha me perguntou, não, você sabe o que significa TPM? Mas não é tensão pré-menstrual, não? Ela disse, não, TPM significa tenha pena de mim. Você jura que ela está obsediada, não é? Jura que tem um problema sério, algum obsessor, alguma coisa, mas são hormônios. Então nós temos que lembrar que somos uma realidade biopsico-sócio-espiritual. Nós temos causas orgânicas, temos causas psicológicas para a depressão, temos causas sociais, né, climáticas até para a questão da depressão também, e assim a gente precisa investigar várias dessas causas. Não é? Verminoses também podem provocar um quadro parecido com a depressão. Tratamento médico como quimioterapia, radioterapia, a pessoa fica abatida, a gente jura que ela está deprimida, mas ela é o efeito daquele tratamento, não é? Daquela medicação. Algumas alergias alimentares dizem que a alergia ao glúten, intolerância ao glúten, pode provocar sintomas parecidos com o da depressão. Quando a gente larga as drogas também vai ficar deprimido, então a síndrome de abstinência de drogas provoca isso. Questões climáticas, eu tenho uma irmã que mora na Califórnia e outra que mora na Dinamarca. Eu não sei se você sabe, nós os cearenses, nós temos um plano de dominar o planeta, né? Então, onde você for tem cearense. E a minha irmã da Dinamarca, ela diz, Neno, aqui, como o sol quase não se levanta durante o período do inverno, quantas pessoas fazendo tratamento com fototerapia? Então, com painéis de luz muito intensa, para estimular o metabolismo das pessoas, para combater a depressão. Olha que coisa. Então, questões climáticas também têm a ver com essas oscilações do nosso humor. Consequência de abortos, também é muito comum o sentimento de culpa, gerando ali aquele sofrimento e por conta disso, agravando o problema da depressão. Então, é muito importante o auto-perdão, né? Cometer um equívoco, trabalhar no bem, reparando os nossos equívocos, porque todos nós temos o direito de repará-los, não é? Mediunidade, influências espirituais, como vocês sabem também, a questão da obsessão espiritual. Eu vou contar rapidamente aqui como é que aconteceu comigo. Eu tinha um problema de depressão muito grave, o transtorno bipolar. Fiquei fazendo um tratamento médico, usando medicação, usei durante muitos anos, e um dia eu me tornei espírita, foi a minha salvação. Comecei depois a frequentar a Federação Espírita do Estado do Ceará, e o presidente dela, o senhor Antônio Alfredo Monteiro, me perguntou, Nazareno, você está bem? Eu estou, senhor Monteiro, mas o senhor sabe? Não sei se o senhor sabe, eu tenho um problema de depressão, e mesmo tomando a medicação, tem dias, senhor Monteiro, em média 3 a 4 dias por mês que eu não consigo levantar da cama. A vida completamente em preto e branco, uma tristeza, uma angústia muito grande. E ele disse, você já fez o tratamento espiritual? Como é que é o tratamento espiritual? É o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, em pequenos grupos. Depois a gente tem um tratamento com passes, com água magnetizada. E a gente faz uma reunião mediúnica privativa,
não é? Para atender aqueles espíritos que podem estar influenciando as pessoas que estão com depressão, que estão passando pelo tratamento espiritual e outras enfermidades. E eu fui fazer o tratamento, adorei, porque é muito importante a gente fazer a reforma íntima. Porque Jesus nos esclarece que não adianta expulsar um espírito impuro, porque ele sai a vagar pelo deserto. E ao saber que a sua antiga casa, a sua antiga moradia está toda limpa, toda adornada, ele retorna trazendo outros 7 espíritos piores do que ele. Então não é só fazer o tratamento espiritual, tem que fazer a reforma íntima, a mudança dos pensamentos, das emoções, porque isso é que permite a sintonia com o mundo espiritual. Então a gente tem que buscar, por isso que Jesus nos convida a vigiar, né? Vigiar os pensamentos, os sentimentos, as palavras, e orar a fim de não cair em tentação. Né? Então comecei a fazer aquele trabalho, adorei aquele estudo em pequenos grupos, de até no máximo 15 pessoas, uma maravilha, reforma íntima, estudando o Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita, e ele foi o doutrinador, né, o dialogador, da reunião mediúnica que foi feita por mim. E ele me disse: Nazareno, os espíritos disseram que você deve continuar com o tratamento médico. Aliás, o tratamento médico, não é, ele deve continuar sendo feito independente do tratamento espiritual. Uma coisa é tratar do corpo, que a gente precisa estimular, e outra coisa é tratar das questões espirituais, tá certo? Então, eles recomendaram isso, que eu orasse com mais fé antes de dormir. E era verdade, eu estava dormindo em cima do livro e não fazia prece. A gente não valoriza a prece. E ele disse: olha, um dos principais problemas que havia com você foi uma jovem de uma vida passada que você magoou muito, meu filho. Durante o sono físico, ela leva você para regiões eróticas no mundo espiritual. Vocês passam a noite tendo relacionamentos íntimos, quando ela suga as energias no seu perispírito. Que coisa curiosa, Monteiro, porque a minha depressão é principalmente de manhã. À tarde eu estou melhor, de noite normalmente eu já estou bem, o que eu ficava com mais sentimento de culpa, porque achava que era preguiça de sair da cama. E curioso que mesmo depois de me tornar espírita, eu continuo tendo sonhos eróticos. Normalmente eu não me lembro dos sonhos, mas quando me recordo, são sonhos eróticos, o que eu achava estranho. Tinha insônia pode, sublinhe, pode ser sintoma de obsessão espiritual durante o sono, que é muito comum. André Luiz fala que 2/3 da humanidade, durante o sono do corpo, vão para regiões espirituais não felizes, não muito felizes, onde se engendram muitos crimes, muitas obsessões. Então ele disse: olha, é importante você rezar antes de dormir. E então ele me falou tudo isso, eu achei curioso. Né? Depois da primeira reunião mediúnica de desobsessão, foram feitas 4 naquela época, eu já passei a dormir sem remédios. Dormi como uma criança. E aí, olha que coisa, não faz sentido para vocês? Nazareno passava a noite namorando e acordava completamente desenergizado. Não, então, é muito comum a obsessão também durante o sono, mais um momento que a gente deve estar vigiando, se preparar com uma boa página, ler algum trecho interessante. Não é? Se assistiu aqueles filmes tormentosos, de violência ou de terror, não é? Buscar uma leitura agradável antes da gente dormir, se preparar e estar trabalhando, enfim, em favor do bem. Né? Quando a gente está praticando o bem, lá no Livro dos Médiuns, tem um capítulo 23 que é da obsessão dos médiuns. E Kardec vai dizer para a gente qual a melhor maneira de afastar os maus espíritos. Vocês sabem qual é a melhor maneira de afastar os maus espíritos? Lá no Livro dos Médiuns, tem uma palestra sobre o poder, a cura pelo amor e pela compaixão, que a gente estuda esse assunto. Olha que coisa curiosa. Ele vai dizer no Livro dos Médiuns, está aqui, item 252. Ressalta do que fica dito um ensinamento de grande alcance, que as imperfeições morais dão razão à ação dos espíritos obsessores, e que o mais seguro meio de a pessoa se livrar deles é atrair os bons espíritos pela prática do bem. Então, quando a gente vai fazer caridade, a gente é o maior beneficiado, porque toda vez que a gente vai buscar se melhorar e ajudar outras pessoas, quando a gente vem para as casas espíritas, quando a gente vai para o trabalho social, nós somos acompanhados de espíritos nobres. E a presença deles é que é capaz de afastar os maus espíritos. Então, a melhor maneira de combater a obsessão é trabalhar no bem. Está lá no Livro dos Espíritos. Na questão número 1000 do Livro dos Espíritos, vai dizer que a melhor forma de expiação é fazer a maior soma de bem do que mal que não seja possível.
E na questão 770 vai dizer que é... Não, aliás, é o contrário. Número 1000 diz que somente por meio do bem se repara o mal. E a questão 770 é que a melhor forma de expiação é fazer a maior soma de bem que não seja possível aqui na Terra. Então a gente pode, através dessa grande virtude que é a caridade, que precisa ser desenvolvida, quando a gente começa a combater esse egoísmo e buscar os nossos semelhantes, que a gente esquece do nosso problema e age em favor do próximo, a gente começa a grande transformação e a grande cura que todos nós precisamos alcançar. Não é? Então, a importância do trabalho no bem. Muita gente boa teve depressão, tem muitas questões sociais, psicológicas, não é? Uma boa psicoterapia vai ser uma grande ferramenta de autoconhecimento e melhoria também para nós. Então, do mesmo modo que tem bons médicos, bons advogados, tem bons psicólogos e maus psicólogos também. Um psicólogo que tem uma orientação, né, adequada para que a gente possa encontrar. A gente também tem depressão por saudade de regiões espirituais mais felizes, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5º, item 25. Né? E quantos de nós estamos aqui na Terra e nos revoltamos diante da expiação que muitas vezes precisamos passar? Então, o depressivo, às vezes a gente é muito orgulhoso. E uma vez eu estava me queixando, né, lamentando, mas meu Deus, né, mesmo com tantas coisas, ainda passando por esse problema da depressão bipolar, mesmo com tratamento espiritual, com trabalho no bem, continua a enfermidade. Eu compreendo hoje que é a minha expiação passar por essa enfermidade. E aí o Espírito São Lucas, meu filho, os cegos de nascença, eles não podem se queixar porque não têm a visão, né? Os paralíticos também não podem se queixar porque já não tem mais os movimentos. Por que o depressivo se acha no direito de se rebelar contra a sua expiação? Então, às vezes, é a nossa expiação. E que bom que tem medicamentos. Vamos buscar o tratamento médico, meus amigos. Olha, como o remédio pode ser útil para nós. Tem pessoas que a vida estava completamente destroçada. Depois começa a tomar o remédio, muda tanto que vai dizer para o médico: doutor, se eu soubesse que esse negócio era tão bom, eu já tinha tomado isso há 20 anos atrás. E se for necessário eu tomar o resto da minha vida, eu tomo, não é nenhum problema. Então a gente precisa ter essa humildade também, reconhecer que estamos com essa enfermidade no corpo, que temos os benefícios da medicina ao nosso alcance, vamos utilizá-los. A gente demora até acertar o melhor remédio. Hoje nós temos uma gama muito grande de medicamentos. Tem uns que trabalham com a dopamina, outros com a serotonina, outros com a noradrenalina, outros que recaptam duas ao mesmo tempo, quer dizer, faz um trabalho. Tem outros que são os estabilizadores de humor. Quem tem um transtorno bipolar, como é o meu caso, tem que usar o estabilizador de humor, que é um medicamento diferente. Você toma de manhã, de noite você já está sentindo melhor. O efeito é rápido. Né? Então, quantos benefícios que a gente tem, que a gente pode ter uma vida completamente normal. Quantos suicídios poderiam ser evitados com o tratamento médico, com a psicoterapia, com o tratamento espiritual, né? A gente buscar também o culto do Evangelho no lar, uma vez por semana, meia hora é suficiente. A gente lê um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, de O Livro dos Espíritos, de uma obra espírita adequada, refletir sobre aqueles ensinamentos, fazer uma prece e agradecer a Deus pela presença dos amigos espirituais que vão naquela casa, naquele dia, protegê-la, atender aos espíritos que podem estar ali ao nosso lado sofrendo. Quando os espíritos encarnam, e não tem nem consciência que desencarnaram. A gente atende nos grupos mediúnicos, não é? Está lá no livro Missionários da Luz, 5 casos de obsessão, de doenças provocadas por obsessão espiritual. Então a gente sabe que existem enfermidades também. Tem muitos espíritos, Emmanuel chega a dizer que 3 em cada 4 espíritos que desencarnam aqui na Terra não vão de imediato para regiões espirituais superiores ou inferiores. Eles continuam aqui conosco, porque onde está teu tesouro, está aí também o teu coração. Então estão aqui entre nós. Como não se prepararam para a vida além da vida, eles acham que estão sonhando ou que estão tendo um pesadelo, que enlouqueceram. Eles falam com a gente não responde. E eles não conseguem compreender o que está acontecendo. Então você já sabe hoje, né? Você começar a conversar com as pessoas e elas não responderem, atenção, pode ser que você já esteja do lado de lá, né? Eu falei isso uma vez lá no nosso grupo de estudos, lá na comunhão, e um senhor levantou o braço triste e disse: Nazareno, depois eu acho que eu já desencarnei. Mas como?
É porque lá em casa eu falo com minha mulher, converso com meus filhos, ninguém me escuta, ninguém me obedece, eu acho que eu já desencarnei, né? Então, às vezes acontece também. Então, vejam, a importância de ler ele em voz alta, de praticar. A gente vai estar evangelizando, não só a gente, mas os espíritos que estão na nossa casa, se melhoram vibratoriamente e conseguem enxergar os mentores que vêm até a nossa casa naquele dia, naquela hora combinada, no que a gente faz toda semana, tá certo? Então, medidas simples que a gente pode e deve fazer. Então, a atividade física, a psicoterapia, o tratamento médico, até você acertar. Quando a minha médica acertou um remédio, doutora, agora a senhora conseguiu acertar. Que remédio excelente, durmo bem, que maravilha, não interfere na libido. Então tem tantas variedades, tantos recursos. Quando o médico sabe que o paciente está seguindo a orientação, que está fazendo certinho, e a gente dá o feedback, se o seu médico não está bom, mude de médico, né? Então a gente pode, chegou ao ponto desse tratamento espiritual que eu fiz lá em Fortaleza, que eu fiquei completamente curado. A minha própria psiquiatra resolveu tirar o remédio. Eu passei 4 anos sem tomar medicação. E aí, os espíritos me ajudaram, me passaram em 2 concursos, não foram 2 concursos, me ajudaram mesmo. Existe a providência divina. E eu fui morar em Brasília, uma cidade maravilhosa. Eu adoro morar em Brasília. Mas quando eu cheguei lá em Brasília, comecei a ficar romântico de novo. Não é? Não digo mais que tem depressão, digo que entra reflexão, ou então que estão românticos. Esse povo romântico no passado era tudo depressivo. Então, eu digo que eles estão românticos, que é mais otimista, né? E comecei a ficar romântico de novo. Aí eu fiquei me perguntando, mas meu Deus, eu tinha feito tratamento espiritual, tinha ficado bom. Será que esse negócio não funciona? Como é que eu estou com depressão de novo agora? Aí o Espírito São meu Lucas se aproximou e disse, meu filho, é porque Deus jamais nos dá fardos que a gente não possa suportar. Ele é soberanamente justo e bom. Naquela época, em Fortaleza, foram atendidos alguns dos espíritos que você prejudicou. E agora que a gente viu que você estava mais fortinho, que você estava melhor, a gente disse, manda vir mais uma parte da turma agora. Então, qual o problema? Vai lá buscar o tratamento espiritual, o tratamento médico, qual o problema, né? E aí nós fomos. A médica quis me dar um remédio fraquinho, eu já conhecia todos os remédios, né? Ela quis me dar um remédio fraquinho, não, doutor, eu não quero esse não, eu quero mais forte. Ela disse, mas por quê? Porque eu quero ter mais energia, doutor, eu quero ter mais vontade, mais disposição, porque eu sei que a caridade é que cobre uma multidão de pecados. Então, se eu ficar lá, não é, romântico em casa, pensando na morte da bezerra, eu preciso trabalhar, eu preciso dar palestra, descubra aquilo que você gosta de fazer. Quando a gente descobre a nossa vocação, coloca os nossos talentos para multiplicar, a gente tem uma grande felicidade. Então, tinha um rapaz que estava com depressão, fazendo um tratamento na casa espírita e não melhorava. E uma palestrante, a Anete Guimarães, do Rio de Janeiro, ela disse, o que é que você gosta de fazer? Olha, eu estou aqui, mas me mandaram trabalhar com idosos, com crianças, mas eu não gosto de idosos, de criança. O que é que você gosta de fazer? Eu gosto de gato. Gato? É, gatinho, gato miau, gatinho. Aí eles procuram uma instituição que cuida dos animais, dos gatinhos. Aí eles, pode. Aí ele foi. Quando 6 meses depois ela voltou, ele estava muito melhor e agora já era um dos gerentes da Associação de Proteção e Defesa dos Animais. Estava lá cuidando dos gatinhos, fazendo aquilo que ele gosta. Então é necessário a gente descobrir aquilo que nos move, que nos traz compaixão, que nos traz prazer de servir. O que eu gosto é de dar aulas. A coisa que eu mais gosto de fazer é dar aulas sobre espiritismo. Então, quer me ver fazer feliz, quer acabar com a depressão, bota o Nazareno na sala de aula. Eu gosto de palestra também, mas a aula é melhor porque a gente conversa, tira dúvidas, participa, não é? Fica aquela animação, fica amigo da turma. Então, descubram o que lhe traz felicidade. Façam atividade física, busquem a medicação e confiemos em Deus, sabendo que Ele jamais nos desampara e que na Terra é um mundo de expiação. Aqui nós já estamos no purgatório. Como é que nós queremos ter a felicidade absoluta no purgatório, meus amigos? A gente vai ter realmente momentos, desafios. O Jerônimo teve momentos difíceis da sua vida. Teve momentos de quase desencarnar. Uma vez ele foi visitar Chico, ele era muito amigo de Chico. E tiveram que levar de avião, porque disseram que ele estava à beira da morte. Quando chegou lá, ele disse, Chico, os médicos disseram que a minha vida está por um fio. E Chico disse, Jerônimo, mas o Emmanuel está me dizendo aqui que eles não disseram de que era esse fio. Porque o fio pode ser de algodão, o fio pode ser de nylon, e o fio pode ser de aço, Jerônimo. E Emmanuel está dizendo aqui que trabalhe que o fio engrossa.
E aí colocou ele para fazer o estudo do Evangelho naquele dia no trabalho, e Jerônimo continuou ainda por muitos anos deixando o seu testemunho. Então trabalha que o fio engrossa. Coloca a gente para trabalhar, ocupar a mente, porque mente vazia, oficina do mal, não é? Então a gente trabalhar as várias questões, identificar, será que o problema é sofrimento por apego aos bens materiais? Será que é por conta da dificuldade financeira? Será que é por conta de uma carência afetiva? A gente tem que investigar o que é que está por trás daquela nossa tristeza. Se não é orgulho, será que não é orgulho nosso a gente se revoltar? Tanta gente sofrendo, por que a gente não pode também passar por algum tipo de expiação? Então, a doutrina espírita nos mostra, não é que a gente não vai ter sofrimentos, não, a gente vai ter, mas a gente vai ter esperança. Eles falam que do ponto de vista material, para a gente basta a posse do necessário. É posse, nem propriedade, é posse do necessário. E do ponto de vista moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. No futuro. Então Kardec dizia que toda vez que ele se via nos seus desafios, nas suas dificuldades, ele se afastava e se colocava do ponto de vista espiritual, analisando tudo como espírito imortal, passando por uma experiência rápida, transitória. Tudo ficava menor, tudo trazia consolo. Então a doutrina espírita vem nos anunciar o reino dos céus no mundo espiritual. E aqui, cada vez a gente vai desenvolvendo mais felicidade. Mas a nossa felicidade maior aqui, muitas vezes, vai passar por esses desafios, por esses momentos. Então a gente vai compreender, vai aceitar a doença, buscar o tratamento, ter humildade e confiança em Deus, porque vamos sair daqui melhores. Vamos sair daqui, não é, resignados, cumprir a nossa expiação, como Jerônimo Mendonça passou. E às vezes a nossa doença não é tão grave assim. E tem tratamento, tem solução, tem alívio. Então Jesus nos oferecia o alívio. Ele dizia: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele prometeu o alívio, não foi tirar todos os nossos sofrimentos. Aquele que quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, esqueça um pouco de você. Tome a sua cruz, a sua doença, a sua enfermidade, o seu desafio evolutivo, a sua família complicada. Tome a sua cruz, a sua expiação. Vem e segue-me. Ele não disse: me dê a sua cruz que eu vou levar para você. Falou, não. Não, tome a sua cruz, vem e me segue. Então a doutrina espírita é uma doutrina de resignação mais ativa, dinâmica, porque a gente sabe, como ele próprio nos demonstra, como Emmanuel nos reforça em várias mensagens e muitos outros espíritos, que a caridade cobre a multidão dos nossos equívocos. E quando a gente faz esse movimento em direção a Deus, ao próximo, ao amor, a gente vai encontrar a verdadeira e única felicidade que existe. Não é a da riqueza, não é a da beleza, não é da juventude, mas a verdadeira felicidade que se encontra no mundo espiritual. Para a gente concluir, fala que tem também medicamentos interessantes. Tem um tratamento que é a eletroconvulsoterapia, o eletrochoque. O eletrochoque, pessoal, não é questão de tortura, é tratamento médico, clínico comprovado. Tem livros da Associação Médico Espírita do Brasil que defendem a prática também, a utilização do eletrochoque, porque é um tratamento muito eficiente. Nos casos de depressão muito grave, tem excelentes resultados, comprovados, né? E a gente tem, não quero. Então, às vezes é necessário. Eu acho que dá um choque no espírito também, o espírito sai, né? O obsessor, aí dá uma melhorada boa. Então vejam, quantos tratamentos que a gente às vezes não estimulação intracraniana, alimentação saudável, rica em triptofano e outras coisas, não? Evitar o álcool. O álcool é uma droga depressora do sistema nervoso central e ele vai concorrer com o medicamento. Na hora que você usa o álcool, o remédio, o fígado processa o álcool e não processa o remédio e você pode ter uma crise, né? Então, evitar o álcool, não é? A gente ter essa consciência, lembrar do nosso querido Chico, sempre buscando os médicos, buscando os tratamentos, respeitava muito a medicina, era obediente, sempre fez várias cirurgias, sempre buscou o tratamento médico e agradecia a Deus por tudo. Dizia que Deus inspira os homens de ciência para que eles tragam alívio às nossas dores, trazendo como anestesia, não é? Então o remédio vai ajudar o relacionamento, o trabalho, vai trazer motivação, disposição para uma atividade física, que é fundamental, e disposição também para trabalho no bem. Então vamos buscar
a medicação também, qual é o problema? Lembrar que usar alguns medicamentos como antibióticos, laxantes, diuréticos, passar por diarreias, ou usar o álcool, ou até esses outros, omeprazol, pantoprazol, pode interferir, segundo alguns, na concentração do nível sérico da medicação no sangue, então pode interferir também na questão da saúde, tá? Então, for usar isso, fala com o seu médico. E alguns remédios, os estabilizadores de humor, como os que eu utilizo, deixam a gente um pouquinho mais fofinho, provoca um pouquinho mais de retenção de líquido, né? E a gente tem que analisar. Quantas vezes a gente está indo comer, não é nem porque está com fome, é porque está deprimido e vai comer, porque quando come um chocolate, come um doce, provoca a produção de dopamina e a gente sente felicidade, sente ali um prazer. Talvez se não tivesse, não é, com tanta depressão, usando a medicação, não fosse comer tanto, fazer mais atividade física, não é? Então, e mesmo que o remédio deixe a gente um pouquinho mais fofinho, o que é melhor? Um fofinho feliz ou uma magricela triste? Não é melhor um fofinho feliz? Então, qual é o problema, não é? Então, vamos usar a medicação, vamos combater, não é, as nossas questões e vamos ter a alegria de viver, tá certo? Tem muita coisa para falar. O tempo de vocês está curtinho, o meu também. Amanhã eu tenho que acordar cedo para ir para a Laguna. Eu vou só convidar vocês para a gente fazer uma prece de encerramento. As questões psicológicas, não é? A gente tem o Evangelho de Jesus. Muitos pesquisadores vão dizer que Jesus foi o maior psicoterapeuta que já existiu. A gente tem uma palestra sobre Jesus, o maior psicólogo do mundo, está lá no boxezinho ou no MP3 de Depressão e Alegria de Viver, tá certo? Aí a gente aborda uma série de questões psicológicas também que podem estar agravando o problema da depressão. Então a gente vai colocar uma prece para a gente encerrar, pedir a Francisco de Assis para fazer a nossa oração, de alguém que também passou pela depressão. Francisco de Assis. Esse filme chama-se Clara e Francisco. Clara está seguindo minhas pegadas. Pegadas profundas. Vocês encontram em livrarias católicas ou pela internet. Numa distribuição Paulinas Multimídia. Clara e Francisco. Ele já estava cego, no final da vida teve seus olhos queimados para debelar uma doença contagiosa, o tracoma nos olhos, que ele adquiriu na chamada Terra Santa, que ele amava tanto a Jesus que queria visitar todos os lugares que Jesus esteve. E o filme termina com o Cântico das Criaturas, que é de autoria de Francisco de Assis, que estava sempre louvando, cantando e agradecendo a Deus. Louvado sejas, meu Senhor, com todas as tuas criaturas, especialmente o Senhor Irmão Sol, que clareia o dia e com a sua luz nos ilumina. Louvado sejas, meu Senhor, pela Irmã Lua e as estrelas, que no céu formaste claras, preciosas e belas. Ele estava sempre cantando. Louvado sejas, meu Senhor, pela Irmã Água, que é muito útil, humilde, preciosa e casta. Estava com seus amigos. E até o Irmão Fogo, que ele tirou a visão, ele elogia. Louvado sejas, meu Senhor, pelo Irmão Fogo, com o qual iluminas a noite. Ele é belo, alegre, vigoroso e forte. Retorna ao mundo espiritual aos 44 anos de idade. Louvado sejas, meu Senhor, pela nossa irmã, a Mãe Terra, que nos sustenta e governa. Produz frutos diversos e coloridas flores e ervas. Assis, 4 de outubro de 1226. Louvado sejas, meu Senhor, pela nossa irmã, a morte corporal, da qual homem algum pode escapar. Ai dos que morrerem em pecado mortal. Felizes os que ela achar conforme a tua santíssima vontade.
porque a segunda morte não lhes fará mal. Louvado seja, meu Senhor, pelos que suportam enfermidades e tribulações e perdoam pelo teu amor. Louvado seja, meu Senhor, pelos que sustentam a paz, que por ti Altíssimo serão coroados. Louvai, bendizei e servi sempre o meu Senhor com grande humildade. E assim ele termina o Cântico das Criaturas. Amava tanto a Jesus que vai pedir a ele: Senhor, antes da minha morte eu te peço duas graças: que eu possa sentir no corpo toda a dor que tu, Senhor Jesus, experimentou pela multidão durante o Calvário, e que eu possa sentir o quanto possível todo o amor que tu, Senhor Jesus, experimentaste pela multidão no momento da tua paixão. Naquela hora um serafim de 6 asas aparece e Francisco recebe as marcas do Cristo. Amou tanto a Jesus que vai pedir para sofrer tudo que o Mestre houvera sofrido. Chico Xavier nos ensina que Francisco é João o Evangelista, o discípulo amado. Somente quem conheceu Jesus poderia amar tanto o Cristo de Deus. Desencarna cantando e pede para os frades cantarem durante o seu velório. Clara prossegue a sua missão. Agora vá, Francisco, e não olhe para trás. E vão deixar mais de 200 mil seguidores em sua época. Porque compreendem a mensagem de Jesus, testemunha o seu amor diante dos homens, testemunha a sua fé, a perseverança, a resignação, e vivenciam a caridade, a divulgação do Evangelho, o trabalho no bem. Porque as palavras podem até convencer, mas é o exemplo que arrasta as multidões. E nunca mais Francisco vai ter depressão. Estava sempre cantando, louvando, anunciando a boa nova, levando a paz e a esperança a todos os corações. Que possamos seguir os passos de Francisco e de Clara na direção de Jesus. E o nosso muito obrigado a todos vocês, meus amigos. Muita paz a todos. Você ouviu a segunda parte da palestra Depressão e Alegria de Viver, com Nazareno Feitosa, de Brasília, realizada em São José, Santa Catarina, em 26 de agosto de 2016.